Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então com a atividade 1 de Teoria das Estruturas 1, tá? E ela diz o seguinte: você, engenheiro, foi designado para calcular os esforços internos de uma estrutura de ponte de concreto armado, para futuramente realizar seu dimensionamento. Ao realizar a determinação das dimensões necessárias, extensão dos vãos e localização dos apoios, você decidiu utilizar rótulas no vão central da estrutura, inspirada na solução adotada na ponte Rio-Niterói. Assim, obteve-se a seguinte estrutura e carregamentos. Então ele está nos dizendo aqui que para solucionar o problema de muito momento fletor aqui, né? Muita carga aplicada aqui para não trincar, quebrar, né? Foi aplicado duas rótulas, duas vigas de Geber, né? Para solucionar esse problema, que é o que a gente vai estar analisando, que é basicamente essa ideia aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos uma viga aqui e vem a outra aqui, ó. Né? Opa. Mais ou menos essa ideia aqui. Mas ok. Aí ele diz o seguinte: a partir dessas informações e de seus conhecimentos sobre estruturas, responda aos seguintes itens. A. Qual o grau de estaticidade da estrutura? Apresente a fórmula utilizada e seus cálculos. Classifique-a entre hipostática, isostática e hiperestática. B. Calcule as reações de apoio da estrutura apresentada, mostrando seus cálculos e considerações. C. Determine o diagrama de esforços internos da viga, esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Lembre-se de calcular os momentos nos apoios e os máximos/mínimos em cada vão. Então, beleza, pessoal. Para a gente fazer, na última aqui, para a gente fazer o diagrama de esforço normal, né? Provavelmente vai ser igual a zero, não vai ter variação. O esforço cortante, que é as cargas, mais ou menos nessa ideia aqui, tá? Só uma ilustração. E o de momento fletor, que é curvilínea, beleza? Mais ou menos essa ideia aqui. A gente fazer isso aqui lá no final. Mas beleza. Qual o grau de estaticidade da estrutura? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: quais tipos de reações de apoio nós temos na estrutura, tá? Porque para calcular o grau de estaticidade, basicamente, o que nós temos que fazer aqui, vou colocar aqui, ó, alternativa A. Alternativa A é o grau de estaticidade, a gente chama de G, é igual a reações de apoio menos equações de equilíbrio, tá? Só que tem uma outra forma de a gente calcular também, que eu acho até melhor, mais fácil a gente analisar ali, que é grau de estaticidade é igual a 1 vezes C1 mais 2 vezes C2 mais 3 vezes C3 menos 3 vezes M. E o que significa isso? O que significa isso aqui para nós? Deixa eu só reduzir um pouquinho, muito grande. O que significa isso aqui para nós? O C1 é o número de reações de primeiro gênero. Tá? Número de reações de primeiro gênero, reações de apoio, tá? C2 é
o número de reações de segundo gênero. Beleza? C3 é o número de reações de terceiro gênero. Ok? E o M é o número de barras, tá? A gente pode calcular por essa fórmula aqui, que é mais fácil ali para a gente analisar, tá? Do que essa aqui. Às vezes a gente pode se confundir um pouquinho na quantidade de reações de apoio, tá? R é igual a reações de apoio e E, número de equações de equilíbrio. Ok? Então, beleza. Vamos lá, vamos entender o que são as reações de primeiro, segundo e terceiro gênero, tá? Como que a gente identifica elas? Trouxe aqui uma figurinha que resume bem, mas basicamente é isso aqui, ó. Nós temos as reações de primeiro gênero aqui, tá? E geralmente tem esse formato aqui, ó. Ela vai aparecer para nós, geralmente com um vãozinho aqui, tá? Um vãozinho entre esse triângulo, ou dessa forma aqui, que tá no exercício, né, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem um vãozinho entre as duas barras, ó. Tá? Normalmente ela aparece assim. E a de segundo gênero, ela não tem esse vãozinho, ó, tá? Ela já aparece assim, ó. Nós temos aqui no ponto A, ó. E no ponto B, E e F nós temos reações de primeiro gênero. As reações de terceiro gênero são essas aqui, ó. São essas últimas aqui. Normalmente não aparece o triângulozinho, é só a barra com aqueles risquinhos ali, de forma bem simples aqui para vocês, tá? E o que acontece? Na reação de primeiro gênero, ela vai bloquear um movimento, apenas um dos movimentos. Vocês podem ver aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ela bloqueia ou vertical ou horizontal, tá? Ela vai bloquear o movimento da barra ir para cima, ou vai bloquear o movimento da barra ir para o lado, ou de rotacionar. Tá? Ela vai bloquear um dos três. Beleza? Um dos três apenas. Então, normalmente, quando a gente vai aplicar as equações ali, a gente considera só que ela tem uma reação de apoio de segundo grau. De uma reação de apoio vertical, apenas. Nessas aqui, ó, de primeiro gênero. Tá bom? Para o cálculo ali. Durante os cálculos vocês vão entender melhor, tá? Visualizar melhor essas reações. A de segundo gênero, ela vai bloquear o movimento tanto na vertical quanto na horizontal, as duas ao mesmo tempo. Ela consegue bloquear os dois movimentos. E a de terceiro gênero, ela bloqueia tudo, tá? Vertical, horizontal e a rotação. É basicamente essas diferenças, tá? E aí, por que nós multiplicamos aqui na equação, ó? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Aqui, ó. 1 vezes C1 mais 2 vezes C2 mais 3 vezes C3, que é o número de reações de apoio aqui. Por quê? Basicamente, o C1 é o número de reações de primeiro gênero. Ele bloqueia só um movimento, ou seja, ele só tem uma reação de apoio, certo? Ou vertical ou horizontal, por isso multiplicado por 1. Já o 2 vezes C2, ele bloqueia um movimento na vertical e na horizontal. Então, por isso a gente multiplica por 2, porque ali tem duas reações de apoio. E quando a gente tem uma reação de apoio de terceiro gênero, ela vai impedir rotação, o movimento na vertical e na horizontal. Então a gente multiplica por 3, porque são 3 reações de apoio. E menos 3 vezes M é o número de barras, tá? Quando nós temos, vocês podem observar aqui que essa rótula que nós temos ali é considerada uma reação de segundo gênero, tá? Então a gente vai considerar como uma reação de segundo gênero. Como que a gente vai identificar o número de barras, esse M? Basicamente, quando a gente tem as rótulas aqui, a gente vai fazer essa divisão aqui, ó, e encontrar o número de barras. Divide aqui assim e a gente calcula quantas barras tem. 1, 2, 3. Beleza? Quando a gente tem essas rótulas, a gente aplica essa condição aí. Divide entre as rótulas e calcula o número de barras. Beleza? E a gente pode